Estou gravando este vídeo dia 30 de setembro de 2024. São 16 horas e 43 minutos. Eu deveria estar dormindo agora à tarde, porque como eu mudei o meu horário de trabalho, agora eu trabalho das 8 às 14 horas, e como eu tenho que pegar 2 ônibus, eu tenho que levantar 4h15 da manhã. Mas eu precisava gravar esse vídeo porque é um assunto urgente, um assunto polêmico, mas que precisa ser falado, porque além deste livro que eu estou resenhando, existem muitos outros. Então é preciso tomar muito cuidado com aquilo que nós vemos, com aquilo que nós lemos, no caso, dos livros. E algo que eu sempre falo em todos os vídeos de resenhas. Se eu me esqueci de falar isso, foi falha minha, mas em todos os livros, na maioria dos livros, na maioria dos vídeos de resenhas de livros, eu tenho falado isso. Você jamais, em hipótese alguma, deve ler qualquer livro sem antes ler a Bíblia. Todos os livros que você lê, desde livros técnicos até romances, tem que estar totalmente submisso ao que está escrito aqui. Porque se qualquer obra literária estiver fora do que está escrito aqui, você deve descartar. Até mesmo jogar no lixo, como eu fiz com aquele livro do Alice do País das Maravilhas. Assim que eu gravei a resenha desse livro, publiquei no YouTube, joguei o livro fora, porque aquele livro é horrível, aquele livro é deprimente. Eu gravei a resenha daquele livro porque muitas crianças acham aquele livro inofensivo, bonitinho, tal, mas é um livro demoníaco, um livro asqueroso. E esse livro que eu resenharei agora, infelizmente, não é diferente. Por quê? Porque quando eu viajei para a Argentina, em julho, um dos lugares que eu conheci na Argentina foi o Ateneu Gran Splendid, que é uma... El Ateneu Gran Splendid, que é uma livraria, aqui ó. É uma livraria, na verdade, uma rede de livrarias, só que a maior dessas livrarias, a maior livraria dessa rede, funciona onde antes era um teatro. Então é um teatro, um antigo teatro, com aquele monte de galerias, aquele palco, aquela coisa palhafatosa, mas atualmente funciona teatro. Então, aqui no Instagram você verá que a playlist, aqui ó, é o Destaque Argentina. E nele aqui ó, deixa eu só adiantar aqui. E agora tá demorando para carregar. Deixa eu colocar o som aqui. Cadê o som? Sorocaba, e é aqui em frente à rodoviária da cidade onde eu nasci. Então, deixa eu... Espera só um pouquinho, já tá chegando. A playlist é meio... A playlist não... É meio longa aqui, ó. Eu estou aqui. Deixa eu ver se dá pra ver aqui. Nossa, tá demorando pra carregar. Vocês não sabem que minha... Cadê? Ah, esse aqui. Presta atenção. Uma das maiores livrarias do mundo. Uma das mais famosas, pelo menos. Aqui era um teatro, antigamente. Eu entrei pra ver se eu acho pelo menos um livro. Tô vendo se eu acho um livro do Charles Spurgeon. Se aqui tiver busca, quero ver se eu compro um livro dele. É capaz de eu encontrar aqui livros que eu jamais encontraria no Brasil. Mas ó, olha como é. É um antigo teatro e hoje é uma livraria, uma das livrarias mais famosas do mundo. Ainda não sei o que fazer aqui. A minha meta aqui é comprar um livro do Charles Spurgeon. Mas enfim, seja lá o que for, espero que seja edificante para minha vida. E eu pretendo fazer resenha desse livro no meu canal no YouTube. Até mais. Peraí. Então, e eu não encontrei o livro do Charles Spurgeon,
Na verdade, eu encontraria aqui em Sorocaba. Esse aqui eu comprei em Sorocaba, na Livraria Atlântica. Aliás, a capa desse livro é muito melhor que a capa desse aqui. Ó. Esse aqui foi o livro que eu comprei na Livraria El Ateneu Gran Splendid. Quando as orações não têm resposta. É um livro em espanhol da Espanha. Ele foi... na verdade, o autor, o John Ashton, é norte-americano. Ele está vivo ainda, né? Tem mais de 60 anos já. E ele é norte-americano, ele nasceu em 1950. Deixa eu só conferir aqui. Deixa eu ver. Ele nasceu em 1950. Então, tem 74 anos. Então, na verdade, ele tem 74 anos. Então, o John Welshons, o que aconteceu com ele? John Welshons, ele... Deixa eu contar fazer um resumo da vida dele aqui. Em 1953, quando ele tinha... Antes de ele completar 3 anos de idade, ele contraiu uma poliomielite. Ele ficou isolado durante semanas no hospital de infecciosos, paralisado e comatoso. Não lembro o que é comatoso, mas enfim. Ele ficou debilitado fisicamente. Com febre de mais de 40 graus. Aí os médicos disseram para os pais dele que o caso dele não tinha jeito, né? Não tinha esperança dele sobreviver. Aí o médico falou: vocês têm que se preparar para o pior. Há 95% de probabilidades que seu filho morra. E se viver, há 99% de probabilidades que ele fique gravemente descapacitado. Provavelmente terá que passar o resto de sua vida num pulmão de aço. O que podemos fazer? Disse o pai dele, no caso do John Ashton. Aí os médicos falaram orar, ou rezar, né? Porque na Espanha orar e rezar é praticamente a mesma coisa. Nós cristãos evangélicos sabemos que oração e reza são diferentes. Reza é algo repetitivo, algo igual ao mantra, né? É a mesma coisa que o mantra. Inclusive, esse autor aqui virou especialista em mantra. Já eu explico por quê. Assim como o mantra, a reza é algo repetitivo. Já a oração é um relacionamento com Deus. É a maneira como nós conversamos com Deus. E a Bíblia, a palavra de Deus, é a maneira como Deus conversa conosco. É claro que existem as revelações também, as palavras de conhecimento e tal, mas toda palavra de conhecimento, toda palavra de sabedoria tem que estar submissa ao que está escrito aqui. Mas, enfim, oração é uma coisa, reza é outra. Mas na Espanha é praticamente a mesma coisa. Aí, 8 anos antes desses acontecimentos, em 1953, o Norman Vincent Peale, não sei como se a pronúncia certa é essa, autor do Poder do Pensamento Positivo, ele celebrava sua cerimônia de casamento. E aí, provavelmente o pai do John Welshons era adepto, leitor dos livros, né, sei lá, fiel do Norman Vincent Peale, que era, como eu acabei de dizer, ele era desses pastores o guru, sei lá, que pregavam a respeito do pensamento positivo, oração, confissão positiva, visualização criativa, esses negócios que eu tentarei detalhar mais tarde, o máximo que puder, né? Eu tentarei resumir, na verdade, para o vídeo não ficar longo demais. Mas o que aconteceu depois? Os pais do John Welshons deixaram o hospital, onde o John estava quase à morte, foram para casa, chamaram o pastor, todos os familiares, amigos, conhecidos, centenas de pessoas oravam por ele, em dezenas de igrejas e sinagogas, inclusive os judeus estavam orando por ele. Numa daquelas noites, o pastor foi para a casa da família Welshons para orar com os pais dele. Pouco depois da meia-noite, ele foi para a cama dormir e a mãe também foi para a cama. O pai não tinha pressa para deitar e foi ao quarto do John. Ele se prostrou sobre a cama do filho e continuou orando. E às 2 da manhã, justamente quando começava a dormir, ele teve uma visão, né?
Pode ser uma revelação? Pode, né? Mas como o pai do John Ashworth estava envolvido com esse negócio de pensamento positivo, eu acho que foi outra coisa. Mas enfim, interprete você mesmo. Num terreno da consciência, no caso, né? Em algum lugar da consciência do pai dele, ele viu o quarto do hospital, onde estava o John. Ele estava isolado, não podia receber visitas, mas o pai do John, ele teve uma visão de Jesus em pé, ao lado da cama do John, no hospital, sorrindo, e com uma mão o curou, colocando a mão sobre a testa do John. Teoricamente tinha curado, né, o John. Aí o pai dele acordou, né, saiu, levantou da cama do filho, saiu correndo até o quarto de casal, né, até a suíte, sei lá, o quarto do casal, e acordou a esposa, com cuidado, mas com pressa, e estava chorando de alegria, dizendo que o John ficaria bem. 20 minutos depois, o telefone tocou e a chefe dos enfermeiros, ligando do departamento de infecciosos, né, portadores de infecções, falando o seguinte: aconteceu um milagre. Sem motivo aparente, a febre do seu filho diminuiu. Está acordado e alerta. Não há sinais importantes de paralisia. Está pedindo panqueca. Pulemos lá para muitos anos depois, em que o John Elson, já adulto, ele estava dirigindo uma empresa aberta por ele e pelas irmãs, que na verdade é herdada dos pais dele, né? Uma empresa que o pai dele abriu, aí o pai dele faleceu e ele e as irmãs herdaram esse negócio. Ele nunca gostou de trabalhar lá, mas trabalhou assim meio a contragosto, né? Pouco antes do pai dele morrer, as irmãs chamaram o John, pedindo que dirigisse aquele negócio, mesmo contra a vontade dele. Ele já era adepto desses negócios aí de nova era, né? Essas coisas horrorosas aí que eu tentarei detalhar o máximo que eu puder mais tarde. Meditou, orou, pensou, que aí no final ele consentiu durante 6 meses, meio período. Aí terminou sendo período integral durante 12 anos. Depois de várias tentativas, eles venderam o negócio, porque não estava dando certo. Isso liberou para dedicar-se ao que ele realmente queria fazer, que era investir no negócio para melhorar a educação e a consciência espiritual. Ou seja, ele já estava envolvido com essas coisas de nova era. Já estava fazendo sincretismo, misturando tudo quanto é religião, tudo quanto é crença, né? Por meio de conferências, oficinas e publicações, como esse livro aqui. Foi uma grande benção. Deixa eu ver aqui. Ele tem uma poupança, né, para investir nesse novo negócio. Deixa eu ver. Ele sentia como se tivesse sido recompensado por Deus. Começou, em todos os dias ele orava, agradecendo a Deus, tal. Mas ele era, como eu já disse aqui, ele estava envolvido já com confissão positiva, visualização criativa, né, meditação, né, essas coisas, misturando budismo com hinduísmo, com nova era. Aí depois de vários anos de trabalho, viagens, muitos dias de 16 horas, né, de jornada de 16 horas por dia, aí ele teve prejuízo, né, começou a perder as economias dele. Ele estava muito engajado naquilo que ele gostava de fazer, né, nos paranauês dele. Mas aí ele teve o maior cliente dele, uma companhia que era responsável por 80% das receitas dele.
faliu. Isso provocou uma onda de pânico e mal-estar em toda a indústria, né? E aí, isso foi em 2001, quando ocorreu o atentado de 11 de setembro de 2001. Aí muitas empresas quebraram, né? As viagens aéreas foram bem restritas, né? As convenções e reuniões empresariais, né, acabaram diminuindo por conta do medo de viajar de avião. E aí, antes que ele percebesse que o novo negócio estava com problemas, a esposa e ele acabaram se divorciando. Então eles acabaram se separando. Ele tentou várias vezes reatar com a esposa, mas não deu certo. Aí ele estava sozinho no apartamento. Ele tentava reunir todo o dinheiro, que ainda tinha para reerguer o negócio. Aí ele chegou ao limite do desespero, um certo dia, caiu do joelho, chorou. E o foco dele, a maior dedicação dele tinha sido para aquele negócio lá que misturava hinduísmo, budismo, nova era, cristianismo, enfim. Aí ele estava praticamente arruinado. E ele, revoltado contra Deus, ou com o que ele achava que era Deus, ele gritou: eu preciso de ajuda, não tenho nenhuma dúvida de que precisa de alguma ajuda agora. Estava berrando lá. Ele sentou, aí depois sentou de cócoras, secou as lágrimas, inclinou a cabeça, inspirou, fechou os olhos. Aí no silêncio, né, que se seguiu, ele ouviu uma voz dentro dele, né, que acredito que não era a voz de Deus. Não era a voz de Deus. Após terminar de ler esse livro aqui, eu concluo que tudo leva a crer que era o diabo. O diabo falando dentro dele. Falando que eu estava ajudando. Tanto que tanto não era Deus, que foi a partir daí que ele começou toda a jornada dele de ir cada vez mais para o fundo do poço espiritual, a ponto de hoje ele ser um guru que mistura cristianismo, hinduísmo, nova era, budismo, mistura tudo quanto é religião. Inclusive tem um capítulo aqui que é tão absurdo, tão absurdo. Ó, eu comprei esse livro aqui porque era o único livro lá do Elateneu Branspen que parecia cristão, né? Porque a maioria dos livros ditos religiosos, né, cristãos, falavam do Papa Francisco. E só esse aqui parecia ser um livro cristão evangélico. E eu comprei, né, pela capa, pelas as mensagens aqui atrás, né, pelo índice também. O índice engana muito. Normalmente, lendo o índice do livro, eu consigo entender o significado dele. Só que existe um detalhe que eu esqueci aqui. Existe um detalhe que eu comecei a ficar com o pé atrás, mas à medida que eu ia lendo esse livro, eu via que o cara estava no fundo, assim, nas profundezas do sincretismo religioso, misturando tudo quanto é crença, fazendo uma verdadeira salada, uma salada religiosa, que se a pessoa não tiver cuidado, se é um cristão fraco na fé, como infelizmente eu conheço pessoas que estão desse jeito, conheço uma inclusive que eu conheci pessoalmente, muitos anos atrás, e hoje está desviadaça, está mais ou menos na mesma situação que ele, porque se envolveu com pessoas erradas, ouviu pessoas erradas, assistiu palestras erradas, leu livros errados, e hoje está praticamente nadando de braçada na nova era. Ó, o que diz aqui numa das orelhas do livro: John Welshons, da Conferências, dirige oficinas e é mestre de meditação. É autor de Despertando do Pesar, Encontrando o Caminho para a Felicidade, um livro que escreveu depois de trabalhar durante 35 anos em ajuda de pessoas que enfrentavam perdas ou uma drástica mudança na vida.
tem dedicado muitos anos ao estudo das religiões de todo o mundo e desde 1976 ensina, dá aulas com Elizabeth Kübler-Ross. Também formou equipe com Ram Dass. Ram Dass foi um dos gurus dele, né? O cara mais desviado que ele ainda. Stephen Levine compartilha, dá suas oficinas e conferências em hospitais, residências de enfermos, empresas, institutos, universidades, escolas de yoga. Ó, mais um alerta aqui. Escolas de yoga e centros de desenvolvimento profissional, centros de desenvolvimento pessoal. Seu programa de conferências e outras informações sobre John e seu trabalho podem ser encontrados na página da internet www.johnwelshons.com. Enfim, agora que eu falei sobre a vida do sujeito, vejamos os textos bíblicos que ele menciona no livro dele que podem enganar as pessoas mais desatentas. Então, ele menciona vários textos bíblicos, né, na obra, para atrair a atenção dos cristãos, principalmente dos cristãos desviados, dos cristãos desigrejados, aqueles que estão fracos na fé, que estão frágeis, né, principalmente aqueles que estão passando por problemas pessoais de perda de ente querido, fim de casamento, depressão, ansiedade, alguma perda terrível na vida. Né? Então, o alvo dele, o alvo do John Welshon, são pessoas que estão nessa situação. Mas os textos bíblicos que ele menciona, claro que ele distorce tudo. Tudo. Ele vai lá no fundo do poço e ainda consegue cavar um buraco no fundo do poço. E lá no fundo ainda tem um alçapão que leva mais fundo ainda. O cara, à medida que você lê o livro, você percebe que o cara consegue ser pior, ainda pior. O capítulo seguinte consegue ser ainda pior do que o anterior. E tem um capítulo aqui que é tão tenebroso, é tão nojento, tão diabólico, tão asqueroso, que os capítulos depois desse aqui, praticamente você perde totalmente o interesse de ler. Eu só terminei de ler esse livro porque eu precisava ver até onde o autor poderia piorar em tudo aquilo que ele defende. Mas vamos para os textos bíblicos que ele menciona aqui. Ele menciona Mateus 6,19. Okay. São 4 textos de Mateus, 1 de Lucas, um da carta aos Gálatas e 2 trechos da primeira carta de João. Primeiramente, Mateus 6, versículo 19. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Tá. Aí ele vai lá para Mateus 18, versículo 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Pula para Mateus 19, 24. Mateus capítulo 19, versículo 24. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E finalmente pulamos para Mateus 25, 40. Mateus capítulo 25, versículo 40. E respondendo o rei lhes dirá, em verdade vos digo que quando fizesses a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizesse. E agora vamos para outro texto que ele menciona, Evangelho segundo Lucas, capítulo 17, versículo 21. Nem dirão, ou seja, as pessoas não dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. E eu quero explicar mais tarde. Ele faz uma interpretação tão assim forçada desse texto para defender o panteísmo, né? Ele usa esse texto para defender o panteísmo, dizendo que Deus não está no céu, Deus está dentro de nós, ou seja, nós somos deuses. O panteísmo nada mais é que o celular que eu estou usando aqui é Deus, essa mesa que está sustentando o celular é Deus, o tripé é Deus, a parede aqui é Deus, esse souvenir do Rio de Janeiro é Deus, o meu notebook é Deus, tudo é Deus. Para ele tudo é Deus. O carro que está passando lá fora, as árvores que estão aqui perto, os passarinhos que estão cantando, é tudo Deus. O céu, tudo é Deus. Até mesmo até eu mesmo sou Deus, todas as pessoas que estão ao redor são deuses. O panteísmo é exatamente isso. E ele usa esse texto de Mateus 17, versículo 21, para defender o panteísmo, né? Dizendo que é um texto panteísta. Mas mais tarde eu falo sobre isso. Eu interpreto, né, inclusive no original grego. Eu mostro o original grego
né, para defender, para desmentir, né, para contra-argumentar isso aí. Na carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7, também mencionado pelo autor, diz o seguinte: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Ele usa esse texto aqui para defender o karma, a existência do karma, né, que o karma é algo que a pessoa carrega após cada reencarnação. Então, após cada reencarnação a pessoa é purificada. Então isso o hinduísmo defende isso, o budismo defende isso, o espiritismo defende isso. Então ele usa esse texto da maneira errada para defender a tese do karma, das reencarnações sucessivas, até chegar ao nirvana, que é defendido pelo budismo. Inclusive eu tenho no meu canal um vídeo sobre o nirvana, desmentindo a principal doutrina do budismo à luz da Bíblia. E finalmente, dois trechos da primeira carta de João, primeiramente capítulo 1, versículo 5. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e nele não há trevas nenhumas. E no capítulo 4, versículo 18. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Então ele usa esse último texto aqui da primeira carta de João, capítulo 4, versículo 18, para defender a tese de que não existe pecado, existe medo. O pecado nunca existe. Segundo o autor, o pecado nunca existiu. Satanás, ele foi vítima, ou seja, pelo que você percebe, o que o autor escreve aqui, Satanás foi vítima da tirania de Deus. É isso mesmo que você está ouvindo. Segundo o autor, Satanás foi vítima da tirania de Deus. Porque Satanás queria ser mais iluminado, mais, né, se é um lugar mais elevado. Aí Deus, né, o nosso Deus, o único verdadeiro Deus, Yahvé, ele se sentiu ameaçado e expulsou Lúcifer do céu, enfim. Aqui o cara defende Lúcifer. Traduzindo em português, claro. O autor defende Lúcifer. E aí, mais tarde, né, naquele capítulo que eu mencionei aqui, que foi o pior capítulo de todos, né, o pior trecho do livro, que eu farei questão de ler, para você ver até que onde o autor chega na sua salada de heresias. Agora vamos para os textos bíblicos nas entrelinhas, que o autor não menciona, mas que é importante, né? Em meio a todas um monte de bobagens que o autor escreveu, nós podemos deduzir textos bíblicos, né, que interpretam da maneira correta os textos bíblicos mencionados pelo autor. E a pessoa que lê esse livro e percebe o lixo que é isso aqui, a podridão que é esse livro, a pessoa que tem um mínimo de conhecimento da Bíblia, ela consegue, orientada pelo Espírito Santo, encontrar na própria Bíblia respostas ao monte de asneiras, ao monte de sandices que o autor escreve. Primeiramente, Jó. Eu lerei 4 trechos do livro de Jó. Primeiramente, capítulo 14, Jó, capítulo 14, versículos 7 a 9. Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta. Em seguida, capítulo 16, versículo 19. Eis que também agora a minha testemunha está no céu e nas alturas o meu testemunho está. Ou seja, Jó buscando defesa diante de todas as acusações que recebia dos seus amigos, né? Para quem conhece a história de Jó, o diabo desafiou Deus, disse que Jó só era temente a Deus porque era rico. Então Deus permitiu que Satanás matasse os 10 filhos dele, tirasse todos os bens de Jó. Jó ficou pobre de uma hora para outra, perdeu os 10 filhos de uma só vez. Aí depois Satanás voltou para o céu para confrontar Deus, dizendo que Jó blasfemaria contra Deus caso perdesse saúde. Aí Deus permitiu que Satanás tocasse em Jó, só não permitiu que o matasse. Aí Jó ficou com uma chaga maligna dos pés à cabeça, se coçando com cacos de telha, ficou desfigurado, cheirando mal.
irreconhecível. Acho que os dedos estavam podres, ou seja, o cara estava um monstro. Os amigos chegaram, né, até Jó, ficaram sabendo o que tinha acontecido, rasgaram as vestes, porque mal conseguiam reconhecer Jó, de tão horroroso, tão devastador que é essa situação dele. Jejuaram, né, ficaram em silêncio durante 7 dias, se não me engano, e depois começou a série de discursos de Jó, Elifaz, Bildad, Zofar. E continuando aqui, no capítulo 19, versículo 25, ainda Jó em sua defesa diz o seguinte: porque eu sei que meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E finalmente lá no capítulo 42, versículos 2 a 6, após Deus aparecer no redemoinho confrontando Jó, vendo que Jó estava revoltado, tudo, e que os amigos de Jó não paravam de apontar para ele, dizendo que ele estava em pecado, que ele estava daquele jeito que tinha pecado, não sei o que. Aí Deus confrontou Jó, e Jó respondeu o seguinte, no capítulo 42, versículo 2 a 6. Bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei o que não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis, e que eu não entendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Com ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. E também aqui, os outros textos que eu quero ler aqui são vários textos. Ainda falando desses textos bíblicos nas entrelinhas, vejamos o que Jesus aqui diz. Antes daquele trecho de Mateus, depois, né? Mateus capítulo 6, versículo 19, tem os versículos 20 e 21. Porque quando você pega textos isolados da Bíblia, você acaba apoiando heresias. Porque texto sem contexto vira pretexto. Né? Existe o famoso ditado que diz que texto sem contexto ou fora do contexto vira pretexto. No caso, para heresias. E esse livro aqui está cheio de heresias. Cheio, lotado de heresias. E mistura cristianismo com budismo, hinduísmo, xamã, tudo quanto é religião pagã, ele mistura aqui com o cristianismo, como se tudo fosse a mesma coisa. E o Jesus, complementando o versículo 19, né, versículos 20 e 21 do capítulo 6, ele diz o seguinte: mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então, no caso de John Welshons, o tesouro que John Welshons falava que nunca se perdia, na verdade era algo que Satanás colocou no coração dele. Satanás implantou esse tesouro no coração dele e fez com que ele se tornasse o que é hoje. Mas eu ainda creio que John Welshons pode se converter verdadeiramente, se ele se converter verdadeiramente a Jesus Cristo. Se ele estivesse nesse vídeo nesse momento, né, provavelmente alguém que entenda de inteligência artificial deve estar dublando esse vídeo para ele nesse momento. Ele está ouvindo esse vídeo em português, né, com a ajuda da inteligência artificial. Então espero que o John Welshons se converta. Se você, John Welshons, estivesse nesse vídeo, espero que você se converta verdadeiramente a Jesus Cristo e possa me agradecer. Agradeço primeiramente a Deus e depois as pessoas que Deus usa para alertar você antes que você vá para o inferno, antes que você se perca totalmente em meio àquilo que você está defendendo. Mas eu creio que em nome de Jesus Deus pode libertar você. Até mesmo você pode ser liberto de tudo que você anda pregando e pode conhecer verdadeiramente Jesus Cristo e ser totalmente fiel ao que está escrito aqui na Bíblia. Agora vamos para Lucas capítulo 17, versículos 20 a 25, ou seja, eu tinha lido anteriormente só o versículo 21, agora eu lerei do 20 ao 25, para pegar todo o contexto, como já disse, texto fora de contexto vira pretexto. Então, aqui está todo o contexto que cerca o versículo 21 de Lucas 17. Diz assim, do versículo 20 ao 25, e interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, Jesus respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior,
nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. E disse aos discípulos, dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não vereis. E dir-vos-ão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, não vades, nem os sigais, porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia, ou seja, no dia que ele vier, de que ele voltar para buscar a sua igreja. Mas primeiro convém que ele padeça muito, ser reprovado por esta geração, que é a geração, né, do primeiro século, da era cristã. Então eu fiz questão de grifar aqui, né, esse texto que o trecho que o John Ashford usou para defender as heresias dele. Nem dirão ele aqui ou ele ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Ou seja, ele, segundo ele, está dentro de nós, né? Porque como o reino de Deus está dentro de nós, então Deus está, nós somos deuses, né? Deus está aqui. Em vez de buscarmos a Deus lá no céu, devemos buscar a Deus aqui dentro. Ou seja, a pessoa se volta para dentro de si mesma para buscar Deus, em vez de buscá-lo onde ele realmente está, que é no céu dos céus. E o que diz esse trecho aqui de Lucas 17, 21? Eu coloquei aqui no rodapé, original em grego, que diz o seguinte: Ode erosin idou ode e idou ekei idou gar e basileia tou theo entos umon estin. Aqui a palavra entos, aqui ó, isso que eu acabei de ler aqui é o original grego. A palavra entos, a palavra grega entos, que em português é dentro, se refere ao Espírito Santo, que habita naqueles que pertencem ao reino de Deus. Então, esse de que o reino de Deus está dentro de nós, na verdade, é o Espírito Santo. Está falando sobre o Espírito Santo. E não sobre que Deus pode... você só pode encontrar Deus dentro de si mesmo. Isso não existe. É claro que nós devemos buscar Deus em oração, né? Como eu repito, a oração é quando você conversa com Deus, tem um relacionamento com Deus. Você jamais pode confiar no seu próprio coração, como lerei mais tarde. O coração enganoso, o coração perverso. Você jamais pode confiar em si mesmo, na sua própria carne. Você tem que se desprender de si mesmo, você tem que se esvaziar de si mesmo, rejeitar o seu próprio eu para buscar a Deus, e não o contrário, como o autor defende. O autor defende que você se volte para dentro de si mesmo, você se encha de si mesmo, né? Ou seja, ele é contraditório. A pessoa esvazia os seus pensamentos, a pessoa anula os seus pensamentos, anula o seu intelecto, anula a sua razão para ir só na emoção. Quando o que a Bíblia defende é você fazer exatamente o contrário. Você deixa a razão de lado, a sabedoria meramente humana, e você busca Deus. A sabedoria meramente humana, que está aqui na carne, né? Corrigindo aqui. A sabedoria meramente humana está aqui dentro do coração, na carne. E o Espírito Santo, ele ocupa a nossa mente, porque tudo começa na mente. As más atitudes, os crimes, tudo quanto é tipo de pecado começa aqui na mente. Então você tem que encher a sua mente com o Espírito Santo. O Espírito Santo tem que ocupar a sua mente para que você se afaste da razão meramente, que você se afaste da carne, né, que é a emoção, né, e você, usando a razão, orientado pelo Espírito Santo, porque lá na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 1 fala do culto racional, ou seja, Deus permite que você use a mente, você se afasta da carne, que está aqui, e você, por meio da razão, segundo a orientação do Espírito Santo, você se aproxima de Deus. Então, continuando aqui. Na carta aos Romanos, capítulo 19, ainda, capítulo 12 ainda, né? Eu mencionei aqui capítulo 12, versículo 1, mas do versículo 19, não. Romanos 12, do versículo 9 ao 21, encontramos o seguinte:
O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades. Segui a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos, a ninguém torneis mal por mal. Procurei as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Ou seja, em vez de querer resolver as coisas do seu jeito, deixe que a ira de Deus, Deus resolva as coisas do jeito dele, porque Deus é infinitamente mais sábio do que nós. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então, o autor fala muito sobre amor, 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 só que o amor, ele é submisso ao que está aqui. Deus não é apenas amor, é justiça também. Então, se você segue uma forma errada de amor, um amor totalmente longe do que está escrito aqui, você será alvo da justiça de Deus. Então o amor e a justiça andam lado a lado. Agora lendo as cartas do meu xará apóstolo, primeiramente Gálatas capítulo 6, versículo 8. Porque o que semeia na sua carne, das carnes se fará corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito se fará vida eterna. Então é um complemento lá de Gálatas 6, 7, onde o autor usa esse texto para defender a lei do karma, né, as reencarnações, né, de que a pessoa paga em cada reencarnação que ela fez na reencarnação anterior, até ser purificada, enfim. Mas não tem nada a ver, isso não é verdade, é mentira, é engano do diabo. Quando a pessoa pensa desse jeito, fala de karma, de reencarnação, as coisas, a pessoa está sob influência do maligno. A pessoa está agindo de acordo com a carne, o inimigo se aproveita das brechas que damos, né, por meio da carne. O inimigo se aproveita disso e está fazendo um estrago, está fazendo um estrago terrível na mente do John Welsh, que eu creio, se Deus quiser, em nome de Jesus, que será revertido. Mas enquanto ele não assumir que está errado e reconhecer que precisa se converter verdadeiramente a Cristo, se afastando tudo de hinduísmo, budismo, nova era, todas essas coisas malignas, satânicas, a tendência é ele vai para o inferno. Não adianta, ele vai para o inferno. De tanto buscar a iluminação, buscar Deus dentro de si mesmo, ele acabará indo para o inferno. Carta aos Filipenses, capítulo 4, versículos 12 e 13, diz o seguinte: sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo, que me fortalece. Ou seja, a força não vem de nós mesmos. Seja qual for a situação, o problema que você esteja passando, a força não vem de você mesmo, vem de Deus, por meio de Jesus Cristo. Então, quando você tenta, por seus próprios esforços, vencer um pecado, vencer uma situação difícil, o luto, vencer um vício, uma compulsão, seja lá o que for, superar a perda de um ente querido, superar o fim de um casamento, seja lá o que for, você não conseguirá vencer por seus próprios esforços, somente com a ajuda de Deus. Na carta dos Colossenses, capítulo 3, versículos 1 a 4, o meu apóstolo também escreveu o seguinte: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Então devemos buscar não o que está dentro de nós mesmos, não buscar inspiração na natureza. Claro que os céus proclamam a glória de Deus, no momento aos suas mãos, e a Bíblia fala, dá isso bem claro. Só que você não deve cultuar a criação. A criação, você deve olhar a Deus por meio da criação, sim, reconhecer por meio da criação que Deus existe, mas a criação não é Deus.
A criação não é Deus. Ao contrário do que o autor afirma aqui, a criação não é Deus. A criação ela foi criada separada de Deus. Né? A criação é uma coisa, o Criador é outra coisa. Né? Eu sei que muita pessoa pode dizer, mas está chamando Deus de coisa. A criação, o Criador é um e a criação é outro. Um não tem nada a ver com o outro. A criação é separada do Criador. O Criador criou a criação para que a criação, contemplando a si própria, vislumbrasse o Criador. Mas a criação não deve adorar a si própria. Eu não devo adorar a mim mesmo, eu não devo adorar ninguém, além do único verdadeiro Deus. Nem nada, né? Nem animal, nem vegetal, nada, nada, nada. Deve ser colocado no lugar de Deus. Na carta de Tiago, capítulo 5, versículos 13 a 20, fala sobre a oração, né? Que deveria ser o tema principal desse livro, né? Mas a oração é apenas um detalhe. Infelizmente, a oração é apenas um detalhe nesse livro, né? Esse livro, na verdade, fala sobre meditação. Esse livro não fala sobre oração, ele fala sobre meditação, sobre mantra, sobre karma, sobre panteísmo, budismo, hinduísmo, enfim. Vejamos o que diz aqui. Tiago capítulo 5, versículos 13 a 20. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungido com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito seus efeitos. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e, orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Irmãos, terminando aqui, Tiago diz o seguinte: se algum dentre vós, se tem desviado da verdade, e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do seu erro, do seu caminho, um pecador, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Então eu creio que, ou eu, ou alguma outra pessoa, enfim, alguém será usado para levar John Welsh para Jesus, de verdade. Para ele se arrepender de todas as bobagens que ele escreveu aqui e passar a basear sua vida somente no que está escrito aqui, na Bíblia. A única infalível e verdadeira é a palavra de Deus. E agora, vamos para o maior problema do livro. Primeiro eu quero ler aqui aquilo que eu prometi, que é no capítulo página 206 e 207, que é o pior trecho do livro, no qual o autor faz uma defesa veemente do hinduísmo. Ou seja, o hinduísmo, né, quem tem um mínimo de conhecimento das religiões e confronta as religiões pagãs com o cristianismo, sabe que o hinduísmo tem 300 milhões de deuses. E a trindade hindu é composta por 3 deuses, né? Existem muitos outros, né, como Kali, Krishna, mas os 3 principais são Brahma, Vishnu e Shiva. É a trindade do hinduísmo. Só que olha só um monte de bobagens, um monte de asneiras que o autor escreve aqui. Na página 206 e 207. Está em espanhol, mas eu lerei em português. Na Índia, existem muitos nomes diferentes para os diversos aspectos de Deus. Seus atributos, como ele mesmo, são aparentemente infinitos. É uma característica das tradições espirituais hindus que tem provocado confusão nos ocidentais, ou seja, nos cristãos. Muitos dos quais consideram só os aspectos superficiais da espiritualidade hindu e pensam que se trata de um politeísmo. E é um politeísmo. O cara está tentando... A ginástica mental que o cara faz para defender o indefensável. Mas todos os deuses
aos que se lhes rende culto na Índia são só manifestações dos diferentes aspectos do único Deus, o que não tem forma. Nós cristãos sabemos que Deus é Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. É um único Deus, uma única essência, com 3 pessoas. Deus Pai, que é o Criador, Deus Filho, que é o Salvador, Redentor da humanidade, que derramou seu sangue para nos salvar da condenação eterna, e o Espírito Santo, que é o Consolador, aquele que nos esclarece, nos convence do pecado, do justiça, do juízo, e que está conosco, né? Tanto que a história bíblica é dividida em 3 grandes fases, que é a fase de Deus Pai, que é todo o Antigo Testamento, a fase de Deus Filho, que são os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e a fase do Espírito Santo, que começou no livro de Atos e continua até nossos dias e permanecerá até Jesus voltar. Agora, continuando aqui o que o autor escreveu. Na Índia, o único Deus se chama Brahma. Quando Deus, Brahma, adota uma forma, se manifesta como uma sagrada trindade, que para os hindus se identifica com os nomes de Brahma, Vishnu e Shiva, que representam os 3 impulsos fundamentais no mundo das formas. Esses impulsos são a criação, Brahma, a conservação, Vishnu, e a destruição, Shiva. Ou seja, você já entende por aí que Vishnu simboliza o diabo. Mas espera aí, deixa eu terminar de ler aqui para você ver até onde o autor pode chegar na sua... né? Mas para os ocidentais, a inclusão da destruição como aspecto formal de Deus pode resultar um pouco desconcertante. Trata-se de um elemento de Deus que quase nunca discutimos ou inclusive admitimos, porque no Ocidente a destruição é uma característica normalmente associada com as forças das trevas, ou seja, Satanás. Na Índia, as tradições espirituais reconheceram desde muito tempo a total globalidade de Deus. Panteísmo, caso. O cara está transformando politeísmo em panteísmo. Reconhece que cada aspecto, cada elemento do mundo e das formas está dentro do um, não separado. Nesse sentido, poderíamos dizer com exatidão que o hinduísmo é inclusive mais monoteísta do que o cristianismo. Ou seja, o autor criticando o fato de nós cremos na Trindade. Inclusive, o cristianismo crê que a encarnação do demônio, Satanás, foi criada por Deus. A teologia cristã identifica Satanás com o anjo Lúcifer, que por sua ambição pessoal de poder caiu em desgraça. Por isso que eu digo que o autor aqui defende Lúcifer. O autor do livro defende Lúcifer, dizendo que Lúcifer foi injustiçado. Na Índia, Shiva tem uma identidade e um papel que é significativamente diferente do conceito ocidental de Satanás. Shiva está considerado como igual e oposto ao aspecto criativo divino, Brahma, o Criador. Mas não é o mal. Pelo contrário. De fato, Shiva é imensamente bom, um aspecto integral de Deus, como são Brahma e Vishnu. A decadência e a destruição são aspectos integrais da vida no mundo e das formas como são na criação e na conservação. Durante milhares de anos na Índia se entendeu que todo o universo segue um ciclo vital claramente definido. Tudo surge, existe por um período de tempo, muda e morre. Tudo é criado, conservado e destruído, exceto Deus, exceto a alma. Tudo demais muda, declina e morre. Ou seja, é um ciclo. Não existe começo, meio e fim. Existe um ciclo interminável. Então o autor ele mistura tudo. Hinduísmo, budismo. O budismo não acredita em Deus. O budismo é uma religião sem Deus. Já o hinduísmo crê em 300 milhões de deuses, sendo os 3 principais Brahma, Shiva e Vishnu. E o cristianismo crê no único e verdadeiro Deus, uma única essência, com 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. O que de modo nenhum é um politeísmo. Mas enfim, quero terminar esse vídeo falando textos bíblicos que eu espero que o Ramananda, né, que é o apelido que deram para o Joel Osteen, não sei de onde tiraram esse Ramananda, mas é o nome pelo qual ele é conhecido no meio esotérico.
Vejamos o que diz aqui Deuteronômio, capítulo 18, versículos 10 a 13. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por essas abominações o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Perfeito serás com o Senhor teu Deus. Aqui condena veementemente o panteísmo e consulta aos mortos, enfim, qualquer tipo de paganismo, que só existe um único e verdadeiro Deus, uma única essência, com 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Jeremias capítulo 17, versículo 9 diz o seguinte: enganoso é o coração mais que todas as coisas e perverso, quem o conhecerá? Ou seja, Deus não está aqui dentro. Deus habita em nós por meio do Espírito Santo, mas nós não podemos esvaziar nossa mente, em hipótese alguma, achando que encontraremos Deus aqui no coração, porque o coração é enganoso, a carne é enganosa. A carne nos leva ao pecado, nos leva à destruição, nos leva à morte, nos leva para o inferno. Jesus, novamente, aqui em Mateus capítulo 4, versículos 12 a 17, diz o seguinte, na verdade, é um trecho da vida de Jesus, né? Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia, e deixando Nazaré, que foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que se foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. A luz é Jesus. Era e continua sendo Jesus, e não nós mesmos. Aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O reino dos céus vem de cima, não vem daqui de dentro. Ele vem de cima. E Jesus implantou esse reino, está implantando ainda por meio da igreja. O Espírito Santo habita na igreja, e quando Jesus voltar para buscar essa igreja, o Espírito Santo subirá junto com a igreja. Como está lá no livro de Apocalipse. Em Mateus 24, Apocalipse, Daniel, enfim. No Evangelho segundo Lucas, capítulo 9, versículos 23 e 26, encontramos o seguinte: Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita o homem ganhar o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim, das minhas palavras, se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Ou seja, devemos negar a nós mesmos, devemos deixar nosso próprio ego, nosso próprio eu, em vez de fazer o que o autor desse livro defende. Aqui no Evangelho segundo João, capítulo 26, 27, Jesus repreende as pessoas. Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Ou seja, devemos nos abster daquilo que satisfaz nossa carne e buscar aquilo que satisfaz nosso espírito. Se nós comemos hoje alimento físico, é porque nós estamos num corpo corruptível, que precisa de carne, precisa de alimento físico, mas um dia quando estiver falando agora de nossos corpos glorificados, receberemos outro tipo de alimento. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículos 19 e 21, diz o seguinte: mas que digo que o ídolo é alguma coisa, ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa, antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e na mesa dos demônios. Ou seja, você não pode cultuar a Deus por meio do hinduísmo, do budismo e de outras religiões pagãs, somente por meio do que está escrito aqui na Bíblia. E eu quero encerrar lendo Hebreus capítulo 9, versículos 27 e 28. E como aos homens está ordenado morrer de uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Ou seja, não existe reencarnação. Morreu uma vez nesse mundo, acabou, já era. Aí haverá a ressurreição ou para a vida eterna ou para o tormento eterno.
Então, e se Jesus vier arrebatar sua igreja antes de você morrer, você trocou por transformado, glorificado. E o alimento que você comer no céu será diferente do alimento aqui da terra. Então, que Deus possa orientar a sua vida, que Deus possa abençoar você. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe seus favoritos no meu canal, Deus abençoe. Traduza esse vídeo para o inglês, para o John Webster assistir. Até depois, se quiser.